Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa feita nós iremos fazer uma rápida comparação entre essas duas maravilhosas obras que eu já fiz o review aqui no canal. Tá? Greg Blumberg dispensa apresentações, tá? Um erudito em Novo Testamento, tá? Um homem de Deus compromissado com a palavra. Ele tem o seu doutorado, né, a sua especialização em Novo Testamento foi voltado para as parábolas de Jesus e o Evangelho de Lucas, e também as parábolas do Evangelho de Lucas. Essa foi a especialização, a área do doutorado dele. E além dessas obras, eu fiz também um review da fantástica, estupenda obra dele, Interpretando as Parábolas, que é lançamento, né, da Vida Nova, que foi lançado ano passado, e outra obra, que é pequenininha, mas é top também, Pregando as Parábolas. Pregando as Parábolas. Então, obras fantásticas. E ele estará no Brasil, né? Ele estará no Brasil, se eu não me engano, estava vendo no site da editora Vida Nova, em junho, se não me engano, tá? Acho que em junho ele estará aqui no Brasil dando uma palestra. E sem delongas aqui, essa obra, tá, é uma introdução ao Novo Testamento e é uma das melhores introduções. São 2 volumes. A primeira é essa, Introdução aos Evangelhos, uma pesquisa abrangente sobre Jesus e os 4 evangelhos. E o segundo volume é esse, que é uma introdução de Atos a Apocalipse, uma pesquisa abrangente de Pentecostes a Patmos. Eu não preciso nem entrar em detalhes sobre o que é uma introdução ao Novo Testamento. Não preciso, vocês com certeza sabem, né? Quem tem aí uma introdução ao Novo Testamento sabe que aborda ali o contexto histórico, cultural, trabalha os principais temas de cada livro, quem escreveu, para quem escreveu, né? Faz uma abordagem ali, uma análise bacana dos capítulos, dos versículos, das perícopes. Perícopes não é um comentário, tá? É diferente, é uma introdução, para você entender melhor, para você dar uma aula, para você dar um estudo bíblico, enfim. Então, as introduções ao Novo Testamento servem para isso. Esses 2 volumes são maravilhosos, porque aborda aí todos os livros do Novo Testamento. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque muitos pensam que essas obras aqui são iguais. Eu não vou comprar a introdução aos Evangelhos e nem a introdução a Atos do Apocalipse, o box, porque eu já tenho a confiabilidade histórica dos Evangelhos. E é o mesmo assunto. Não, não é. Não é. Não é. Tá? São diferentes. E aqui eu vou mostrar as diferenças. A primeira é que essa obra aqui, a confiabilidade histórica dos evangelhos, ele, Blumberg, vai trabalhar de maneira exaustiva tudo o que se tem de recente na pesquisa dos evangelhos. Tá? Ele vai trabalhar as teorias, ele vai trabalhar as contradições, ele vai trabalhar as fontes apócrifas, a literatura apócrifa, a literatura pagã, escritores pagãos, enfim. Então, ele trabalha de uma maneira exaustiva, trazendo aí e respondendo os críticos, né? Mostrando que nós podemos confiar nos relatos dos evangelhos. Aquilo que está ali não foi manipulado, não foi alterado, tá? Não, aquilo que está ali de fato foi o que os escritores de fato escreveram.
né? Apesar que o Novo Testamento está perdido, no sentido que nós não temos mais os autógrafos. E o que são autógrafos, Elias? São as obras ou as cartas que saíram da mão de Paulo, de Pedro, tá? De João. Nós não temos mais. Mas o que temos é cópias. Tá? E essas cópias são fidedignas às cartas, né? Ou os manuscritos originais. Claro que teve algumas alterações, alguns erros de copistas, isso é fato. Mas a mensagem foi preservada, a mensagem original foi preservada. E se você pegar aqui, ó, olha só, rapidamente, deixa eu mostrar aqui o sumário, rapidamente aqui para vocês. Como eu falei, é um vídeo rápido. Essa obra, queridos, a primeira edição dela foi de 1987, e essa edição aqui que a Vida Nova trouxe é revisada e ampliada. Ele vai trabalhar aqui, tá, em 7 capítulos, né? 7 capítulos. O primeiro capítulo ele trabalha a abordagem ou as abordagens tradicionais à confiabilidade dos evangelhos. Que ele trabalha a harmonia nos evangelhos, tá? Trabalha também a dissonância nos evangelhos, ou aí as contradições, né? ou as aparentes contradições, avaliando o debate atual sobre essa questão e o problema sinótico. E o que é o problema sinótico? Quem é insolúvel, né? Quem estuda o Novo Testamento, ou quem tem aí uma introdução ao Novo Testamento, qualquer introdução vai tratar sobre isso. Que envolve aí as fontes, quais foram as fontes que os evangelistas usaram para escrever seu evangelho. Foram fontes escritas, documentos escritos, ou foram fontes orais? Porque há discrepâncias entre eles. Como, por exemplo, Mateus vai falar de 2 endemoniados gadarenos, lá no capítulo 8, a partir do versículo 28. Já Lucas e Marcos falam só de 1. Ué, qual foi a fonte que Mateus consultou? Por que Mateus fala que foi 2? E por que Lucas e Marcos falam que é 1? Então, o problema sinótico envolve tudo isso. Envolve a redação, como eles escreveram, como redigiram, a mensagem deles para cada comunidade. Um escreveu para os judeus, uma comunidade judaica, né, no caso Mateus, outro escreveu para os romanos, Marcos, outro escreveu para os gregos, Lucas, enfim. Tudo isso é preciso ser explicado. E é muito boa aqui esse primeiro capítulo. Depois, o capítulo 2, deixa eu correr aqui por causa do tempo, ele vai trabalhar aqui se você não tem domínio, não conhece, você vai ficar perdidinho. Porque aqui é academia pura, né? Ele vai trabalhar os métodos mais recentes no estudo dos evangelhos. Aí ele vai trabalhar a crítica da forma, vai trabalhar a crítica da redação, os evangelhos como Midrash, crítica literária, aqui ele trabalha com a conclusão, né? A crítica da forma, ele vai trabalhar a abordagem clássica, a memorização da tradição, transmissão flexível dentro de limites estabelecidos, profecia cristã, a demora da volta de Cristo. Então, eles escreveram porque eles ouviram daqueles, como o caso de Marcos, né? Ele ouviu de Pedro e escreveu aquilo que Pedro relatou, mas ele não escreveu de uma forma organizada, conforme diz Papias, né? Papias de Herápolis diz isso, que Marcos escreveu seu evangelho em Roma, Pedro ditou para ele e ele escreveu, só que ele escreveu de uma forma tão rápida que ficou um pouco ali desorganizado. Então ele vai trabalhar essas questões aqui. Deixa eu correr aqui. A crítica da redação trabalha o método, ele vai trabalhar o método e a avaliação. Aí ele vai explicar o que é. Não dá para falar aqui por causa do tempo, tá? É só uma comparação. Depois do capítulo 3, os milagres. Por que é importante trabalhar os milagres? Porque os críticos dos evangelhos, os
eruditos ateus, agnósticos, liberais, vão falar que é tudo mito. Jesus não era esse operador de milagres, ele não era Deus, ele não perdoava pecado, ele era um ser humano normal como qualquer outro. Existiu, pregou o reino de Deus, foi crucificado, não ressuscitou. Tá? O relato ali do julgamento dele perante Pilatos, Herodes, Caifás, ou Anás, é tudo mito. É tudo mito. Então, ele vai trabalhar aqui os milagres. Tá? Ele começa trabalhando o problema da credibilidade, a objeção científica, a objeção filosófica e a objeção histórica. Depois ele vai trabalhar o problema da identificação, a questão dos paralelos, a questão da confiabilidade e a ressurreição. Porque para eles também a ressurreição é um mito, né? Jesus nunca ressuscitou. Jesus morreu e seu corpo ficou na cruz, apodreceu na cruz. Depois ele vai trabalhar no capítulo 4, de maneira mais exaustiva, as contradições entre os sinóticos. Na verdade, ele pergunta, né? O capítulo 4 é uma pergunta. Contradições entre os sinóticos? Aí ele vai trabalhar a teologia conflitante, porque você vai ter, eu citei aqui só um problema, que é o caso lá do Gadareno, né? Que para Mateus era 2, e Lucas e Marcos era apenas um. E se Marcos, olha só que interessante, e se Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte, tá? E Marcos relata só um gadareno, por que Mateus coloca 2? Mateus teve acesso a uma outra fonte? Mateus teve acesso a um outro documento? Se não foi um documento que ele teve acesso, ele teve acesso a uma testemunha? Enfim, então são problemas assim insolúveis, né? E ele vai explicar aqui, tá? Ele não foge do conflito, ele não foge. Então ele vai trabalhar aqui, ó, os problemas cronológicos, né? As falas compósitas, tá? Não é compostas, são falas compósitas, tá? Duplicados aparentes, variação em nomes e números, enfim, ele trabalha aqui de maneira exaustiva e acadêmica. Depois, no capítulo 5, ele trabalha problemas no Evangelho de João. Tá? Podemos confiar no Evangelho de João, que muitos falam, eruditos, que o Evangelho de João é o Evangelho gnóstico, tá? Não pode ser considerado porque traz Jesus como Deus, como divino. Então, os acadêmicos, os eruditos liberais, eles descartam João, descartam. Tá? Você pode encontrar, segundo eles, relampejos do Jesus histórico nos sinóticos, mas o João não. Ele trabalha aqui, ó, problemas no Evangelho de João. Depois, o capítulo 6, ele vai trabalhar a tradição sobre Jesus fora dos evangelhos. Há alguma coisa sobre Jesus fora dos evangelhos? Alguém citou ele, falou dele fora dos evangelhos? Aí ele trabalha aqui as literaturas, as fontes greco-romanas, as fontes judaicas, as tradições cristãs extra-bíblicas, como os pais apostólicos, a biblioteca de Nag Hammadi, por aí vai. Tá? É um livro maravilhoso. E o último capítulo ele vai trabalhar questões finais sobre o método histórico. Aí ele vai trabalhar sobre o gênero literário dos evangelhos e por aí vai. E por último, aqui no pós-fácil, né, ele vai trabalhar 2 apêndices. O apêndice A arqueologia e os evangelhos. O que a arqueologia tem trazido aí, que corrobora com os evangelhos, que prova a autenticidade dos evangelhos, a credibilidade. O apêndice B, ele trabalha a crítica textual e os evangelhos. Tá? Maravilhoso, maravilhoso. Então, a proposta aqui é diferente. A proposta aqui é examinar de maneira exaustiva e consolidar, mostrar que há evidência, sim, que
os evangelhos são confiáveis. Já aqui, essa obra, tá, vai falar de muitas coisas que essa aqui fala, mas é diferente, porque a proposta dessa aqui, ó, é uma introdução. A proposta é uma introdução aos evangelhos. Então ele não vai detalhar, não vai mostrar todos os pontos que essa aqui fala. Essa é a diferença, gente. Então, se for comprar, compre as duas, porque são propostas diferentes. Então, a introdução aos evangelhos fala do que a confiabilidade histórica dos evangelhos fala? Sim, mas com propostas diferentes, porque aqui ele não detalha de maneira exaustiva como aqui. Por isso que são propostas, como eu falei, diferentes. Olha só rapidamente, deixa eu mostrar para vocês o sumário aqui. Lembrando que essas obras eu fiz o review aqui no canal, tá? Inclusive, essa introdução do Bloomberg ao Novo Testamento, estou pensando em refazer o review dela, né? E não só dela, de muitas obras. Muitas obras. Ele vai trabalhar aqui, ó. Deixa eu pegar. Ele trabalha por partes, né? Ele trabalha 5 partes. A primeira parte, ele vai trabalhar aí o contexto histórico para o estudo dos evangelhos. Como você deve estudar os evangelhos. Para você estudar os evangelhos e entender os evangelhos, você tem que conhecer o contexto histórico e cultural também, senão você não vai entender nada. Então, na parte 1 tem 3 capítulos, onde ele trabalha o contexto político, religioso e socioeconômico. A parte 2, ele trabalha os métodos críticos para estudar o evangelho. A mesma coisa essa obra vai citar, mas de maneira exaustiva, porque essa obra ele escreveu para mostrar os pontos que os evangelhos são confiáveis. Por isso o nome do livro, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos. Então aqui ele trabalha e dá uma pincelada sobre os métodos críticos para estudar os evangelhos. Ele trabalha a crítica histórica dos evangelhos e a crítica literária. São 2 capítulos, né? O capítulo 4 e 5. A parte 3, ele trabalha a introdução aos quatro evangelhos. A parte 3, ele trabalha uma introdução, tá? Que é a proposta, né? Porque é uma introdução ao Novo Testamento. Então ele trabalha uma introdução aos 4 evangelhos, de maneira sucinta, coesa, consistente, mostrando ali os principais pontos, quem escreveu, por que escreveu, a data, a autoria e por aí vai. Então ele trabalha Marcos, Mateus, Lucas e João. Esse é o capítulo 3. O capítulo 4, que é um capítulo maravilhoso, ele vai fazer uma análise da vida de Cristo, começando com o Jesus histórico. Por quê? Porque, segundo os estudiosos, inclusive eu fiz aqui um vídeo, né, na série que nós estamos trabalhando, Respondendo Escritos, em relação a isso. O Jesus histórico, quem foi ele, né? Porque os acadêmicos aí liberais falam que o Jesus histórico foi um, e o Jesus Deus, o Jesus Messias, o Jesus divino foi outro. Tá? O Jesus divino, o Jesus Messias, o Jesus Deus, quem criou isso foi a teologia, foi a igreja, tá? Que colocou essa roupagem divina em Jesus. O Jesus histórico não era divino, nasceu como todos nós nascemos, não teve obra do Espírito Santo, não teve nascimento virginal, não teve nada daquilo. Para eles, são céticos em relação a isso. Tá? Ele foi um judeu, ele viveu ali em Nazaré, não nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, e por causa do movimento dele, ele foi crucificado. Não teve julgamento, não teve audiência com Pilatos, nem com Anás, nem com Herodes. Ali é pura ficção dos evangelistas, né? E também pura teologia,
mas nada existiu. Jesus foi pego e automaticamente crucificado, sem julgamento nenhum. É isso que falam os críticos. Então, por isso que a parte 4 ele faz uma análise da vida de Cristo, começando com Jesus histórico, que para nós, tá, é o mesmo Jesus da fé, divino, não muda, não há essa dicotomia, né? Então, análise da vida de Cristo, Jesus histórico, as investigações e a cronologia, ele vai trabalhar o nascimento, o início do ministério, ele vai trabalhar o ministério de Jesus na Galileia, as suas fases iniciais e também as fases finais. Ele vai trabalhar ensinos adicionais de Jesus em Mateus, Lucas e João, o ministério de Jesus na Judéia, paixão, crucificação e ressurreição. E a parte 5, ele vai trabalhar uma síntese histórica e teológica, trabalhando aí a confiabilidade histórica dos evangelhos, que é o tema, né, da outra obra aqui, e a teologia de Jesus. Então, ambas as obras abordam pontos iguais, mas com propostas diferentes, porque essa é uma introdução ao Novo Testamento. Já essa aqui é uma obra totalmente acadêmica, que ele vai trabalhar as questões da confiabilidade histórica. Como provar? Dá para provar que os evangelhos são confiáveis? Dá para provar que aquilo que os evangelistas escreveram corresponde à verdade, à realidade, ou eles inventaram? Por isso que ele vai tratar aqui da crítica da forma, da crítica literária, para você entender. Vai trabalhar os problemas em relação aí aos sinóticos, em relação ao Evangelho de João e por aí vai, como mostrei aqui para vocês. Então essas são as diferenças. Por isso que é bom você ter ambas as obras, tanto a introdução ao Novo Testamento, como essa aqui, que é mais acadêmica, que é mais erudita, que é mais assim, tem uma linguagem mais difícil, entre aspas. Apesar que o Bloomberg, ele é bem didático. Ele é didático. Ele pega assuntos complexos e escreve, né, ou fala de uma forma que você consegue entender. Até aquele que não tem familiaridade com o assunto que ele vai abordar, ou com a questão acadêmica que ele vai abordar. Então, até aqueles que não têm familiaridade vai compreender aquilo que ele está falando. Tá certo? Então, se vocês gostaram desse rápido ou dessa rápida comparação entre ambas as obras, não são iguais, tá? O intuito de eu fazer essa comparação foi porque muitos irmãos pediram para eu fazer, tá? Porque alguns pensam que são obras iguais, né? Mas não. Trabalha os pontos, né? Em muitos capítulos aqui de ambos, né? Trabalham os mesmos pontos, mas com propostas diferentes. Porque uma é uma introdução e a outra ele trabalha com fontes e documentos para mostrar que os evangelhos são confiáveis e nós podemos ficar tranquilos em relação a isso. Tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Deixe aqui os seus comentários, deixem o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.